Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as melhores leituras de 2023. Sim, estou muito ciente de que provavelmente sou a última pessoa do BookTube a fazer este tipo de vídeo, porque acho que a galera todinha já falou aí dos favoritos, já virou a página para 2024 mesmo. E seguinte, para este ano, pensei em a gente fazer uma coisa um pouco diferente. Neste ano, eu resolvi me desafiar em dois sentidos. Resolvi, então, que iria limitar a 10 livros e resolvi que eu iria ranquear todos esses livros também, o que foi um desafio. E eu escolhi um péssimo ano para fazer isso, porque 2023 foi curioso no quesito leituras. Aconteceu algo que eu nem lembro da última vez que aconteceu, porque na minha memória mais recente, assim, os últimos 5 anos, eu lembro de já fazer essas listas de melhores leituras do ano e a melhor, A com A maiúscula, a melhor leitura do ano, top 1, primeiro lugar, etc. Sempre me vinha na cabeça, esta é a melhor do ano. Eu lia um monte de coisa, mas eu sabia que a leitura X era a melhor leitura do ano. E neste ano isso não ficou tão claro para mim de início. Eu viajei o quê? Dia 20? Dia 20, 19 de dezembro. Eu voltei para casa ontem, hoje é dia 17. Eu fiquei pensando até ontem, nesse período aí todinho, nesse ranking, e só foi até alguns dias atrás que o primeiro lugar realmente me veio à cabeça e eu fiquei, não, este tem que ser o primeiro lugar. Então, temos aí um baita desafio. Aí já aproveito para fazer o adendo de que pode ser que eu vou editar esse vídeo aqui logo depois de gravá-lo. Então, pode ser que eu, editando, já fique, putz, não devia ter colocado esse livro nessa posição, mas a Paloma de 6h34 do dia 17 de janeiro de 2024 acha que essa é a ordem, então é nisso que a gente vai. Antes da gente ir pro vídeo em si, pro ranking, na verdade, se você quiser ir direto pro ranking, tem aqui na minutagem, tá? Só alguns adendos. Primeiro, os livros que estão aqui foram lidos por mim em 2023, não necessariamente publicados em 2023. Aliás, não temos nenhum livro publicado em 2023 nessa lista. A maioria dos autores dos livros que estão nessa lista, na verdade, estão mortos. Aí, segundo adendo... Meu Deus, qual é o segundo adendo que eu tinha que fazer? Ah, tá. Lembrando que esta é a minha lista, logo baseada nas minhas percepções, no tal do gosto, que é subjetivo. Então, se você... Eu acho que vai ter uma galera aí que vai ver um certo livro numa posição e vai achar um absurdo. Meu Deus, como assim, Paloma? Se para você o livro deveria estar no topo, ok, mas esta, lembre-se, é a minha lista. Se você acha alguma coisa diferente, aí você pode fazer, olha só, a sua lista. Aliás, fique à vontade aqui nos comentários para fazer as listas de vocês. Eu adoro ver as listas de favoritos do pessoal. Se não quiser fazer lista, mas quiser comentar pelo menos a favorita, eu vou adorar saber. E temos mais algum adendo, produção? Aí temos. Não incluir releituras nessa lista, pelo amor de Deus, porque aí já ia ser demais. Se tivesse que colocar a releitura, eu não ia conseguir fazer este ranking. Simples assim, muito menos o top 10, mas nós temos já um vídeo aqui justamente comentando as minhas releituras de 2023, que foram muitas e maravilhosas releituras. O vídeo estará linkado aqui na descrição, bem como todos os vídeos para os quais vocês encontram resenha aqui no canal, os livros que estão no top 10, feitos todos esses adendos. Bora então, começando pelo 10º lugar com Piranesi, de Susanna Clarke. Este livro aqui me deixou muito feliz. A gente fez leitura conjunta no Clubinho. O Clubinho é meu clube do livro. Vou deixar o Instagram aqui que tem mais informações sobre o clube e o e-mail do suporte, caso você queira conhecer, aqui na descrição do vídeo. Mas, pois bem, a gente fez leitura conjunta, a discussão sobre o livro foi riquíssima. E bora falar um pouquinho do livro, né? Aqui nós temos um personagem chamado Piranesi, que vive num lugar um tanto insólito. Aqui a gente tem um livro que é de fantasia, ok? Então levem isso em consideração ao ouvir a seguinte descrição, que é da casa de Piranesi. O lugar que Piranesi chama de casa aqui é um lugar bastante imponente, cheio de estátuas, bem naquele estilo greco-romano, sabe? É um lugar... Meu Deus, a chuva! Voltei, está caindo o mundo em São Paulo agora e a janela lá da sala estava escancarada. Mas voltando, estava falando da casa de Piranesi, não é? Pois bem, é esse lugar muito imponente, cheio de escadarias, um lugar gigantesco. Piranesi nem mesmo conhece tudo que está ali.
E é um local que, vez ou outra, é invadido pelo mar. Então tem todo o fenômeno das marés ali dentro, que acaba afetando a existência do Piranesi. E ele vive neste lugar praticamente sozinho, só que, vez ou outra, ele encontra uma outra pessoa que é chamada de o outro. Sim, que Piranesi se refere a ele. E o Piranesi não tem muita memória de como ele chegou ali, há quanto tempo ele habita aquele lugar, mas ele venera a casa. A beleza da casa é imensurável, sua bondade infinita. O Piranesi vai falar isso sobre a casa diversas vezes ao longo deste livro aqui, e o Piranesi vai fazendo algumas anotações em seus diários sobre o que ele está vivendo ali, o que ele fez no dia, o que ele descobriu de novo. Ele faz todo um mapeamento daquele lugar. E Piranesi e o outro se reúnem periodicamente para discutir as descobertas sobre a casa. Descobertas principalmente que Piranesi fez, o outro nem dá tanta informação assim, para a tristeza de Piranesi, que é uma pessoa bastante curiosa. Porém, contudo, entretanto, começam a aparecer algumas mensagens na casa e que o Piranesi reconhece que não pertencem ao outro, ou seja, tem mais alguém que está naquele lugar, e isso vai desenrolar uma série de acontecimentos que a gente vai acompanhar neste livro aqui. E eu disse que o livro me deixou muito feliz, né? Eu espero que eu tenha dito, pelo menos, gente, eu estou sem dormir bem há alguns dias, então o negócio está meio complicado. Mas eu acredito ter dito a vocês que este foi um livro que me deixou bastante feliz. E eu digo isso porque eu fiz alguns experimentos, digamos, com livros best-sellers, livros que estão bombando aí nas redes sociais, principalmente entre o público jovem. E este foi um livro que bombou bastante quando foi lançado. E entre esses livros que eu li, a gente tem até alguns registros aqui no canal. Vou deixar o de Babel, da R.F. Kuang, cuja tradução vai sair neste ano, aliás, pela Intrínseca. Enfim, fiz um vídeo, vou deixar aqui linkado na descrição para vocês. E algo que me incomoda muito nesses livros, e eu penso que eu não diria nem que isso é um incômodo só em livros, mas já vi isso em filmes também, documentários, é o fato de que as coisas parecem estar muito mastigadas, sabe? Um negócio muito didático. E eu detesto isso, porque eu sinto que a minha inteligência está sendo subestimada. Então você tem, sei lá, o autor falando uma coisa. E aí, você que está prestando atenção, sabe exatamente por que isso aconteceu, por que tal personagem está se sentindo assim. O autor não precisa explicar isso para você, mas não, ele vai lá e explica, e isso é um padrão que eu estou vendo se repetir muito nos últimos tempos, e acaba que sobra pouco espaço para você pensar sobre o que está escrito ali, fazer os seus próprios questionamentos, imaginar qual que seria a conclusão daquilo. Há pouco espaço para o subentendido, eu penso, e eu gosto muito daquilo que não é dito, sabe? Quando o autor acaba dizendo muito através do que não é dito. E em Piranesi a gente tem um pouco disso. A gente tem algumas coisas acontecendo aqui que, nossa, levam a muitos paralelos com o que acontece na nossa realidade mesmo. Só que a autora não está lá falando, ó, eu coloquei isso aqui e isso é uma alegoria para isso, isso e isso. Não, fica aberto, você consegue imaginar. Então fiquei bastante feliz em ver que este livro aqui ficou bastante popular, porque talvez ainda tenha espaço para esse tipo de coisa. Então, aí, nesta sociedade cuja atenção está tão dispersa nos últimos tempos, né? Então, Piranesi fica com o 10º lugar. Aí, com o 9º lugar, gente, como eu disse, foi muito difícil fazer essa lista, muito difícil mesmo. O que eu sabia que ia ficar em 10º lugar seria o Piranesi mesmo, o resto eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, levem isso em consideração ao olhar as posições dos livros a seguir. E vamos então para o 9º lugar, sem mais mistério, Assassinos da Lua das Flores, do David Grann, Petróleo, Morte e a Criação do FBI. Eu amei esse livro foi uma gratíssima surpresa. Peguei por indicação de vocês, aliás, eu fiz um vídeo aqui sobre uma releitura feita no ano passado de A Sangue Frio, e aí pedi mais dicas de livros de true crime, que fossem mais ou menos no estilo de A Sangue Frio, sabe? Uma coisa mais literária. E aí, alguns de vocês me recomendaram este livro aqui. Eu fui pesquisar, vi que ia sair um filme do Scorsese, que já saiu, aliás, sobre ele. Aí eu pensei, bom, vamos ler logo então, porque eu vou querer assistir ao filme certamente.
e aí acabou virando uma das minhas melhores leituras do ano. Este livro narra uma história chocante e revoltante, que é a história do grupo, do povo indígena, na verdade, Osage. Basicamente, o que a gente tem aqui é este povo que vai sendo chutado de canto para canto, expulso, porque o homem branco está interessado em explorar a terra, onde eles estão, e aí eles chegam num determinado lugar que fica na região do Oklahoma, e a princípio parece ser uma terra um tanto inóspita, não é uma terra muito fértil, tem um solo muito pedregoso ali, então pensam, vamos largar esse pessoal aqui e deixa eles aí. E os Osages até acham isso bom de certa maneira, porque aí pelo menos ninguém viria ali implicar com eles. Mas um tempinho depois é descoberto que há reservas de petróleo ali naquele território. Aí vocês já podem imaginar o que acontece, né? Só que os Osages compraram aquele território, então os direitos de exploração eram deles. Para que empresas petrolíferas pudessem explorar aqueles territórios, eles tinham que pagar uma concessão aos Osages, e acaba então que mais ou menos ali da década de 1920, o povo Osage tem a maior renda per capita do mundo. Eles ficam muito ricos, mas o homem branco logo consegue arrumar um jeito de explorar isso daí, e os Osages, pouco a pouco, começam a morrer de uma maneira muito misteriosa. Se você já ficou revoltado, saiba que essa é só a ponta do iceberg, tem muita coisa aqui, e o livro é dividido de uma maneira muito legal. A gente tem o começo, a primeira parte, falando da história do povo Osage, como eles chegaram àquele território, como que a descoberta de petróleo impactou a vida daquele povo. Aí a gente tem os crimes também sendo relatados, um pouco sobre a comunidade. Na segunda parte, nós temos a entrada do que viria a ser o FBI, como a gente conhece hoje. E aí é a parte mais thriller, digamos, porque a gente vê julgamentos acontecendo, suspeitas, como que as coisas se desenvolvem. E a terceira parte é o Tom White. O Tom White, a louca. O Tom White é um personagem muito importante na segunda parte, por isso falei dele agora. Mas na terceira parte, a gente tem o próprio David Grann, autor do livro, voltando lá, e aí com um olhar mais contemporâneo, para perceber ainda o impacto que aqueles acontecimentos horrorosos têm até os dias de hoje, o que ficou esclarecido, o que não ficou esclarecido, o que provavelmente nunca será esclarecido. Gente, sério, é assustador. E já fica o conselho, se você pretende assistir ao filme, mas quer ler o livro também, leia o livro antes. Depois, provavelmente, você vai me agradecer quando você assistir ao filme, porque tem todo um tom de mistério aqui que no filme não tem, e eu acho que esse mistério serve a um propósito bem legal para a história. E aqui no canal a gente tem resenha, tem vídeo falando um pouco, comparando a minha experiência com o livro e com o filme. Não falta material de Assassinos da Lua das Flores para vocês. Caso tenha ficado interessado, só checar a descrição aqui do vídeo, e logo mais devo pegar o meu próximo livro do David Grann para ler, o The Wager, que ganha tradução em março deste ano, aqui pela Companhia das Letras. Vou deixar um link aqui da pré-venda para que vocês deem uma olhada, caso tenham interesse. Então, Assassinos da Lua das Flores, nono lugar da lista. Agora vamos para o 8º lugar. Eu sei que tem uma galera aí que vai ficar, meu Deus, como assim? Você está colocando este livro perfeito em 8º lugar? E falo de Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy. Este é provavelmente o livro mais reverenciado do Cormac McCarthy, que, aliás, tem uma obra de respeito, muitos livros aí super conceituados. E este foi meu primeiro contato com a literatura dele. E, seguinte, aqui a gente tem um menino, um jovem, a gente começa acompanhando ele bem novinho, início da adolescência, e aí vamos acompanhando a vida dele ao longo de alguns anos, e a gente não fica sabendo o nome deste personagem. O narrador se refere a ele como Kid, então criança em inglês, e o tradutor opta por deixar Kid aqui mesmo, então a gente não fica sabendo do nome desse personagem. E é uma pessoa que vem de um contexto familiar bastante complicado, família pobre, não teve muito acesso à educação, vive num ambiente de muita pobreza e violência, e ele acaba sendo recrutado por um grupo, vamos colocar, por um grupo de mercenários
cuja função é exterminar indígenas e trazer os escalpos deles para quem os contrata. Sim, é este nível de violência. Este é um dos livros mais violentos que eu já li, penso eu. Eu lembrava muito do Tarantino enquanto eu lia este livro, apesar de que eu acho que é o tipo de obra que não dá para ser adaptada, sabe? Agora eu tô me perguntando, será que tem uma adaptação para este livro? Nem sei, mas se tiver, confesso que não tenho muito interesse em assistir, porque eu acho que muitos elementos aqui deste livro são de difícil adaptação. Eu acho que perderiam o encanto passando das páginas para o cinema, porque o trabalho que o Cormac faz aqui de descrição, essa coisa que eu falei do subentendido, do tanto que não é dito aqui, mas que você consegue entender. Sério, é um trabalho magistral. As descrições aqui são um negócio de louco, mas já aviso que não é um livro para todo mundo, é um livro muito violento. Tem uma cena ali de uma certa árvore que, meu Deus do céu, certeza de que todo mundo que leu deve ter lembrado desta cena, porque é algo chocante. E a gente tem um dos personagens mais aterrorizantes da literatura universal, que é o juiz Holden, uma figura que chega a parecer até sobrenatural, e talvez seja. Enfim, e por que eu coloco ele na 8ª posição? Porque, apesar de eu ter ficado muito impressionada com o que eu li aqui, eu penso que eu não consegui tirar tanta coisa do livro. É um livro que eu pensei, putz, eu preciso reler pelo menos mais umas 2 vezes para sentir que a minha experiência foi uma experiência realmente não completa, porque eu acho que com esse livro aqui talvez ela nunca seja, mas que eu pelo menos senti que eu consegui aproveitar muito bem a leitura, sabe? Eu senti que eu deixei escapar muita coisa, eu ouvi falar de que é assim mesmo, que este livro é um livro para ler e reler e reler. Então, com certeza, vai ficar aqui na estante para ser relido futuramente, mas não será tão em breve assim, porque é um livro pesado, sabe? Eu cheguei no fim, aliás, que fim, né? Cheguei no fim e eu fiquei meio... Ai, preciso de um tempo. Inclusive, até agora me pergunto se entendi o fim. Tem várias teorias em relação a esse fim, mas ainda assim, leitura sensacional. Imagina se eu tivesse entendido. Cormac McCarthy com seu Meridiano de Sangue na 8ª posição aqui. E vamos para a 7ª colocação, que fica com A História do Caminhar, da Rebecca Solnit. Eu amei este livro. Aqui, a Rebecca Solnit fala do caminhar, mas de uma perspectiva mais filosófica. Ela fala muito da relação entre pensamento e caminhar. E ela fala um pouco da função do caminhar, obviamente, da função que o caminhar exerceu ao longo da nossa história como ser humano, mas ela foca mais nessa abordagem mais do pensamento mesmo, principalmente à luz da experiência de autores, de artistas. Quem lê aí muitas memórias de autores, com certeza já deve ter percebido esse padrão de autores que gostam muito de andar por aí. Eu consigo lembrar de vários, de ter lido assim, meu dia começava com uma caminhada, ou eu ia dar uma caminhada no começo do dia, no meio do dia. Enfim, a caminhada parece estar associada ao processo artístico de muitos artistas por aí. A Rebecca fala bastante sobre isso nesse livro. E eu me identifiquei muito com ele porque muito do que ela fala para a caminhada eu consegui levar para a corrida. Se você está caindo aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Paloma, falo de livros aqui no YouTube, sou maratonista também, então gosto muito de correr. E praticamente tudo que ela falava sobre caminhada eu conseguia fazer uma relação com a corrida, e esse livro me ajudou a compreender muito da minha relação com a corrida, sabe? Porque, tipo, eu estou muito ansiosa, aí eu quero sair para correr para espairecer. Por que isso acontece? Por que eu sinto que eu consigo não pensar em nada durante a corrida, mas também o porquê de quando eu preciso pensar sobre muita coisa, na corrida que eu consigo organizar melhor os meus pensamentos. Parece coisa de doido, né? Mas acontece, não só comigo, garanto, e a Rebecca me ajudou a entender então melhor esse processo que eu tanto amo. E ela fala também sobre problemas mais contemporâneos, sobre essa questão do carro cada vez mais presente na sociedade, do planejamento urbano, voltado cada vez mais para a questão do carro mesmo. Aqui no Brasil a gente vive muito isso, né? A questão do
transporte público é bastante precária por aqui. Com essa ascensão do carro, acaba que os espaços públicos ficam preteridos, e ela fala um pouco então dessa questão de planejamento urbano, da convivência da sociedade mesmo, e de como é triste ver uma sociedade onde o caminhar é cada vez menos presente, porque para muito além dos benefícios físicos, que a gente conhece bem, né, a gente tem os benefícios mentais também e que acabam ficando de escanteio nessa sociedade em que a gente vive. Ela fala também da questão da mulher caminhando por aí, da segurança pública, porque muitas vezes não é que você não sai para andar por aí porque você é preguiçoso, é porque não tem condições de segurança mesmo. Ela discute isso aqui. Foi meu primeiro livro lido da Rebecca Solnit e já tô de olho no próximo. Na sexta colocação da lista, temos mais um livro que certamente vai gerar um certo rebuliço aí. Pessoal, como assim? Devia estar em primeiro lugar, pelo menos pensando. E falo de Moby Dick, de Herman Melville. Este livro, olha, se o meu critério principal aqui na hora de ranquear estes livros fosse realização artística, não tenham dúvidas, isto aqui certamente estaria no topo da lista, porque é uma das coisas mais bem feitas que já passaram pela minha mão. O que o Melville faz aqui é realmente impressionante. Aqui a gente tem a famosa saga do Capitão Ahab, que tem uma de suas pernas amputada por uma cachalote, e ele resolve então se vingar dessa baleia, que é chamada de Moby Dick, uma baleia bastante distinta ali entre as demais. E isso tudo nos é narrado por um narrador chamado Ismael, que era membro, aliás, da tripulação do Ahab quando o capitão decide sair em busca dessa baleia para executar sua vingança. É um livro cheio de metáforas, um livro cheio de passagens lindíssimas. Sério, gente, como escreve bem o Herman Melville. Tinha algumas passagens que eu li aqui, eu ficava, gente, como é que é possível? Deus tem os seus favoritos mesmo, né? Porque como pode alguém pegar um negócio e escrever assim, desse jeito tão lindo? De verdade, incrível. Só que é um livro que é meio chato. Sim. E isso não me levem a mal, isso tem um propósito. E eu falo sobre isso em um vídeo aqui do canal, vou deixar linkado na descrição para vocês, que é o que você precisa saber antes de ler Moby Dick. Lá tem basicamente tudo que eu gostaria de saber antes de ter lido Moby Dick. E uma dessas coisas é que o livro é bastante maçante em vários momentos. É um livro para se ler aos poucos, sabe? Para ser degustado mesmo. E o Melville facilita esse trabalho pra gente, porque os capítulos em geral são muito curtos. Então dá para você ler só um pouquinho por dia, ir pensando naquilo que você lê. Porque tem alguns capítulos, assim, que algumas partes do livro que são bem complicadas, só que eu acho que ele emula muito bem a jornada de um navio baleeiro aqui. Tem toda a questão aqui também da cetologia, da ciência sobre baleias, que, olha, não acho tudo isso muito necessário não, tá? Eu sei que tem gente que defende aí, mas eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente não precisava saber para entender o ambiente, mas também nem foi esse o propósito do Melville a falar dessa questão das baleias, né? Enfim, a gente conversa mais sobre o livro neste vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Mas livro maravilhoso. E queria encerrar dizendo algo que eu acho que eu acabei de pensar, inclusive. Era um pensamento que estava já na minha cabeça há uns tempos, mas acho que eu consigo formular melhor agora. Por isso eu digo que eu acabei de pensar. Eu creio que há escritores que são apenas escritores, e isso já é algo maravilhoso, tá? Não estou menosprezando, mas eu creio que há escritores que também são artistas e ainda há aqueles que são mais artistas que escritores. E eu creio que o Herman Melville é um desses. Isso aqui é uma obra de arte. Ponto final. Espero ter me feito clara. Então, sexta colocação, Moby Dick, de Herman Melville, um livro também para ser lido e relido. Apesar de que não releria tudo. Eu leria só algumas partes aqui. Umas partes ali sobre as baleias, confesso que pularia. Em quinto lugar, quase batendo na porta do pódio deste ranking, temos
Nossa, uma das melhores biografias que eu já li na minha vida. Falo da biografia de Alexander Hamilton, de Ron Chernow. Gente, eu amei isso aqui. Sério, eu fiquei um tempão lendo. Eu comecei a ler em agosto e eu terminei só em dezembro, mas foi uma delícia. O livro é bem grandinho, como vocês podem ver, e as páginas são finíssimas, então a gente tem mais texto aqui do que aparenta. E quem foi Alexander Hamilton? O Alexander Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, foi um dos pais fundadores. E ai meu Deus, Paloma, que coisa mais chata. Por que você foi ler a biografia desse cara? Então, eu me lembro bem da primeira vez que eu ouvi falar do Hamilton. Aliás, não da primeira vez que em que eu ouvi falar do Hamilton, mas da primeira vez que eu soube um pouco mais da história dele. Eu sabia já desse rolê dos pais fundadores, etc. Eu tive o privilégio de ir a Washington, amo aquela cidade, acho lindíssima. Tem uma estátua dele lá no prédio do Tesouro, etc. Mas eu vim me interessar mesmo pela história dele quando eu vi que o Lin-Manuel Miranda tinha feito um musical sobre a história dele. E aí eu fiquei, ué, por que que o Lin-Manuel Miranda resolveu fazer um musical sobre a vida de um secretário do Tesouro? Porque tem outros pais fundadores cuja história eu já conhecia bem melhor, como, por exemplo, Thomas Jefferson, George Washington, etc. Eles têm memoriais gigantescos lá em Washington. Aí pesquisei também mais sobre as histórias deles e é basicamente, tudo bem, realizaram grandes coisas, sim, mas tem todo aquele contexto de, era um homem branco, bastante privilegiado, que já nasceu em berço de ouro, que tinha vários escravos, toda aquela coisa. Aí eu pensei, o Hamilton não deve ser só mais um desses caras. E não. Pra vocês terem uma ideia, o Hamilton nem nos Estados Unidos nasceu. Ele nasceu numa ilhazinha no meio do Caribe. Teve um começo de vida que, meu Deus do céu, você nunca pegaria aquele menininho no meio do Caribe, cuja vida, meu Deus do céu, e diria que ele seria um dos homens mais importantes da história dos Estados Unidos, e creio não estar exagerando, ainda mais depois de ter lido a biografia, quando digo que sem ele os Estados Unidos não seriam a potência que é hoje. Aí eu sei que tem diversos pontos de crítica em relação ao país, mas não queria falar deles aqui. Fato é que o Hamilton foi muito importante para que os Estados Unidos seja essa potência que ele é hoje. Ele construiu muita coisa que vigora nos Estados Unidos até hoje, ou que foi base para sistemas que dão muito certo dentro ali do sistema deles até os dias de hoje. E a vida dele foi uma coisa de louco. E eu resolvi ler a biografia neste ano justamente porque a gente foi passar uns dias em Nova York e aí assistimos ao musical na Broadway e eu amei o musical. E ter lido a biografia, tenho certeza que me fez apreciar mais ainda o musical. Amei, de verdade, maravilhosa. Eu sei que muita gente ainda pode estar com o pé atrás, mas o autor, o Ron Chernow, não sei como é que se fala o nome dele, fez um trabalho formidável aqui de narração, porque tem uma pegada mais literária, sabe? Muitas vezes ele fala como se estivesse falando de uma fofoca. Então, incrível. Gostei muito mesmo. Não tinha como não estar aqui no top 10 neste ano. Quinto lugar do ranking fica com a biografia de Alexander Hamilton, uma das melhores biografias que eu já li. Em quarto lugar, outra grande surpresa. Eu peguei este livro só para servir como uma leitura complementar à minha leitura de Moby Dick. E acabou que no ranking ficou acima do próprio Moby Dick, que é No Coração do Mar, de Nathaniel Philbrick, a história real que inspirou o Moby Dick, de Herman Melville. Então eu sabia que ia ter leitura conjunta no clubinho, inclusive tem material sobre Moby Dick e sobre todos os livros que eu mencionei aqui que foram leituras conjuntas do clubinho. Se você assinar o plano Tolstói, você tem acesso a tudo. Mas, pois bem, sabia que ia ter leitura conjunta. E aí resolvi que ia ler este livro, porque vieram me recomendar como sendo então a base para Moby Dick. Então eu falei, bora ler. Mas não tinha grandes expectativas, não. Gente, eu amei este livro, sério, eu devorei isso aqui, que coisa maravilhosa. E assim, é uma baita história de uma desgraça. Porque aqui a gente tem a história do navio baleiro Essex, que foi também atacado por uma cachalote. O navio estava caçando essa cachalote, e aí ela vira em direção ao navio
e bate neles, e aí o navio acaba naufragando. Só que a gente tem sobreviventes dessa história. Mas para sobreviver, olha, passaram por cada coisa, e tudo isso é narrado aqui pelo Nathaniel Philbrick, que nitidamente é um grande fã do Herman Melville, um grande fã de Moby Dick. Então ele fala aqui de algumas partes que foram utilizadas no Moby Dick de Melville. Inclusive, fica aí, né, pra galera que não gosta de spoiler, coisas do tipo. Talvez você queira ler este livro aqui depois de ler o Moby Dick. E o Nathaniel Philbrick tem um outro livro também sobre Moby Dick. Aliás, um livro sobre Moby Dick, né? Porque este aqui não é sobre Moby Dick. Mas ele tem este livro aqui, que se chama Por que Ler Moby Dick? Se não me engano, não tem tradução, mas eu comprei na Amazon mesmo, em inglês, no Kindle. Muito tranquilo de ler, me ajudou a entender mais alguns aspectos de Moby Dick. E ler isso aqui foi uma delícia. O jeito como ele narra as situações. E tem muita coisa aqui bem embasada, sabe? Ele explica algumas coisas que, de verdade, do jeito que ele coloca aqui, eu consegui entender melhor que lá no Melville. E não porque no Melville é mais rebuscado, mas porque aqui a gente tem uma coisa mais prática, sabe? Então eu consegui entender melhor o perrengue que algumas pessoas passam lá no Moby Dick de Melville. De verdade, sensacional. Se você não tem planos aí de ler Moby Dick, se acha que é só mais um livro chato sobre baleias ou algo do tipo, lê este aqui, que é maravilhoso. Sério, amei. Eu diria que talvez a maior surpresa do ano. E quase no pódio. Fica então com o quarto lugar aqui. E a gente tem resenha, mas tá lá no clubinho também para os assinantes do Plano Tolstói. Não veio aqui pro YouTube. Links para o clubinho, lembrando, estão aqui na descrição deste vídeo. E agora chegamos no top 3. Foi difícil escolher os livros que estariam no top 3 e diria que mais difícil ainda organizá-los, mas chegamos nesta ordem aqui. Então, em terceiro lugar, um livro que, meu Deus, como eu esperei por essa tradução deste livro. Fiquei tão feliz quando soube que isso ia sair. Falo de Evgeny Onegin, de Alexander Pushkin, traduzido aqui maravilhosamente pelo maravilhoso Rubens Figueiredo. Rasgo seda mesmo em relação ao Rubens, porque, nossa, eu já o conheci pessoalmente, já fiz cursos com ele, acho ele um querido e manja muito de literatura russa, né? Então, quando eu soube que ele ia traduzir esta obra aqui de forma completa, a gente já tem algumas traduções, mas são incompletas, então, completinha pela primeira vez. Ai, meu Deus, preciso ler este livro. Foi lançado, comprei, li, amei. E seguinte, quem acompanha o canal sabe que eu sou muito fã de literatura russa. E eu sempre vi muitos dos autores falarem de Evgeny Onegin. A literatura russa tem, obviamente, diversos aspectos que eu amo, mas este em específico é algo que me chama muita atenção, que é os autores se liam muito. Você lê os livros russos e eles fazem referências uns aos outros. É um negócio maravilhoso, uma coisa muito orgânica, sabe, eu diria. E muitos falavam de Evgeny Onegin, e eu, meu Deus, eu preciso ler este livro para entender todas essas referências. Aliás, na Rússia, eu sei que aqui no Brasil a gente conhece mais Tolstói e Dostoiévski mesmo, mas na Rússia o rei da cocada preta é o Pushkin, que é tido como o pai da literatura russa, como a gente conhece nos dias de hoje. Influenciou Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, só para falar de alguns. E eu pude entender perfeitamente por que esses autores incríveis beberam desta água aqui. E é legal ver, assim, porque, de novo, quem tem mais contato com literatura russa já deve ter percebido que essas obras têm alguns elementos comuns, têm as problemáticas que são muito características do povo russo, o humor russo, que é algo maravilhoso, a cultura daquele lugar. Isso está muito presente nessas obras, e eu acho que nenhum livro é tão russo nesse sentido quanto este livro aqui. Dá para entender porque ele gerou diversas tradições importantíssimas na literatura daquele país, porque muitos livros passaram a discutir certos temas a partir deste livro. E ele está situado ali num contexto temporal muito interessante, porque ele vem antes, né, dessas grandes obras aí, Tolstói, Dostoiévski, Turgenev. Ele relata muito bem aquele presente, só que
já dando uns sinais do que viria no futuro e de coisas que foram retratadas então por outros grandes autores que vieram depois dele, mas que beberam desta água aqui. O Evgeny Oneg, então, é uma espécie de dandy que vive uma vida muito boa, até que em certo momento ele viaja para o campo, conhece uma moça chamada Tatiana, que se apaixona perdidamente por ele, só que ele não corresponde aos sentimentos daquela moça, dá um fora nela. Só que algum tempo depois ele se arrepende. Algumas coisas se desenrolam a partir disso, tem todo um contexto social interessantíssimo também rolando. A gente tem um narrador aqui que é sensacional. Eu adoro narradores que interagem com o leitor e é o que esse narrador aqui faz. Ele faz alguns prognósticos, dá a opinião dele, fala das próprias memórias dele. O narrador deste livro é praticamente um personagem à parte, sabe? Incrível, eu amei. Quero muito fazer resenha dele ainda. Eu sei que muitos dos livros que eu apresentei aqui, infelizmente, ainda não tem resenha, mas deixa aqui, sério, eu quero muito fazer assim que possível, porque a vida não está fácil, não está fácil. É um bom tempo já, na verdade, por isso não tem resenha ainda. Mas assim que sentir que saiu um roteiro legal, eu publico uma resenha desse livro aqui, porque ele merece mais amor. Amei ter conhecido Evgeny Onegin, finalmente. Muito obrigada, Companhia das Letras e Rubens Figueiredo por terem possibilitado isso aqui. Em segundo lugar, temos um livro que, sério, quando eu descobri que este livro existia, eu fiquei, como que eu demorei tanto para descobrir isso? Como que eu não vi ninguém falando sobre este livro? Ninguém ao meu redor. Falo de História da Minha Vida, da George Sand, que é, então, a autobiografia da George Sand, uma das figuras literárias mais famosas, mais importantes do século XIX. Eu cheguei nesse livro aqui, na verdade, por conta de um prelúdio que eu estava estudando no piano, do Chopin, um prelúdio que é conhecido como Raindrop. E eu li que este prelúdio havia sido composto quando Chopin estava com a George Sand, ela teve um relacionamento com ele, eles estavam em Maiorca, e lá eles estavam em um lugar, o Chopin estava muito doente e tinha alguns buraquinhos no teto de onde eles estavam. E aí caíam alguns pingos e o Chopin tenta simular esses pingos, então, o gotejar da chuva nesse prelúdio. E dizem as boas línguas por aí que foi a George Sand que deu o nome, o apelido desse prelúdio de Raindrop, porque o Chopin não costumava dar nome às suas obras. Geralmente era um negócio tipo, prelúdio número X, opus Y, sabe? Um negócio bem assim mesmo. E aí eu tinha ouvido falar de que a história completa estava aqui, e aí eu já nem esperava que tinha tradução desse livro aqui, fui pesquisar em inglês mesmo, aí achei em português, fiquei, meu Deus do céu, como assim? Muito feliz, porque eu queria saber mais sobre a George Sand também, George Sand, que aliás é colocada por ninguém mais, ninguém menos que Dostoiévski, como estando ali na primeira linha no quesito grandes escritores. Ela era uma das escritoras favoritas de Dostoiévski, não li nenhuma obra dela ainda de ficção, infelizmente, mas pretendo corrigir. Tá meio difícil achar algumas coisas dela por aqui, que é uma pena, mas pretendo corrigir isso assim que possível, porque fiquei bastante interessada para ler da ficção da George Sand a partir desse livro, porque, sério, gente, que escrita, que história de vida. É uma mulher que teve uma vida incrível e narra tudo isso de um jeito incrível. Ela viveu num período muito interessante também, um período em que aconteceu muita coisa. Ela vive na França, era francesa, dá pra gente ver bem a questão da Revolução Francesa aqui, das consequências da Revolução na população. E é legal ver porque aqui a gente tem um retrato da vida da autora, das percepções dela, mas também do seu tempo, da sua época, da grande história, sabe? Do que estava acontecendo ali na França e na Europa em geral. Muitíssimo interessante, mas a parte que eu mais gostei aqui mesmo é dela falando das coisas que aconteciam dentro dela, das percepções dela, dos sentimentos dela, porque é algo de uma delicadeza tão única em diversos momentos, ver a percepção que ela tinha sobre si mesma e como ela coloca tudo isso no papel. Maravilhoso. É uma autobiografia um pouco diferente, assim, das outras que eu li, mas eu amei demais. George Sand, maravilhosa. Pelo amor de Deus, se vocês têm interesse em saber mais sobre essa figura,
apenas leiam este livro. O editor Unesp fez um trabalho maravilhoso com essa publicação aqui. E cá estamos para espalhar a palavra de George Sand, que este livro definitivamente merece ser mais conhecido e lido por aí. Não tinha como não estar no top 3 e fica em segundo lugar, perdendo apenas para, em primeiro lugar, Philip Roth e A Marca Humana. É até difícil falar deste livro. É um livro que, sério, vira e mexe, eu penso sobre ele já faz um bom tempo que eu li. A gente leu em setembro. Foi leitura conjunta no Clubinho, riquíssima. Aliás, eu amei a live que a gente fez sobre este livro. Mas eu sinto que é aquele tipo de leitura que não termina, sabe? Que continua com você. E o que mais me impressionou aqui foi, gente, o Philip Roth é um visionário, estava em 2050, 2100, quando ele escreveu isso aqui, porque já devia ser atual a época de sua publicação. O livro foi publicado no ano 2000, mas eu acho que é ainda mais atual nos dias de hoje. Sério, é impressionante. O que é que nós temos aqui? Aqui nós temos como protagonista um homem chamado Coleman Silk, que é um professor muito renomado de uma faculdade, ele é professor de letras clássicas, e certo dia ele é acusado de racismo. É uma acusação um tanto descabida, conforme fica claro ao longo do livro, mas muitas pessoas se aproveitam disso para endossar essa acusação e tentar acabar com a vida deste homem, que é o que realmente acontece, porque ele tem a sua vida destruída aí depois disso. Ainda tenta se reerguer, mas sempre com aquele gosto amargo do que aconteceu com ele. E aí, eu achei que o livro era sobre isso, sobre esse episódio dele na universidade. Mas, minha gente, eu acho que lá para a página 100 e pouco acontece um negócio que você fica, peraí. E aí o livro ganha toda uma outra dimensão. E eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu acho que é legal ter esse choque, sabe? Então, já deixo o conselho aqui. Se você tiver vontade de ler este livro, não leia sinopse, não leia a orelha, não leia a quarta capa, não leia nada. Se você se interessou aqui pelo que eu falei, vá ler o livro, porque é melhor ler sem saber disso. E as discussões que ele faz a partir desse ponto, a gente tem aqui discussões sobre racismo, a gente pode pensar muito nessa cultura do cancelamento da internet, sobre muitos fenômenos que acontecem, aliás, na internet hoje, essa coisa de a gente super reagir a determinadas coisas. Parece que a gente não pensa, sabe? Vê aquilo, não medita sobre aquilo, já quer reagir na hora. A hipocrisia rola solta aqui e o Roth desenvolve isso de uma maneira inteligentíssima. Mas o que mais me impressionou neste livro aqui foi o que ele faz do ponto de vista narrativo. Porque a gente tem muito essa questão de ponto de vista, em quem você pode acreditar, quem que está contando essa história. E o que ele faz aqui nesse sentido, eu penso no final deste livro até hoje, assim, na parte final, do que aconteceu ali, qual que foi a intenção dele. E eu não sei se algum dia eu vou ter as respostas para as 1000 perguntas que eu tenho, o que, por conta da discussão que a gente tem aqui, de uma das discussões, na verdade, eu tô com o ventilador aqui porque tá surreal de quente, e aí eu fiquei tirando meu cabelo no meu rosto ao longo do vídeo, como vocês puderam perceber, mas já estamos acabando, ainda bem, porque eu tô morrendo de calor. Até esqueci o que eu tava falando, meu Deus. Ai, tá, falei de um dos pontos de discussão que é colocado aqui, né? Por conta de um ponto específico, putz, isso aqui ganha uma dimensão muito maior. Sério, é impressionante o que o Philip Roth fez aqui, e eu fiquei indignadíssima. Eu já era indignado, porque eu já conhecia algumas obras dele, mas depois disso aqui, sério, é bizarro ter imaginado que esse homem morreu sem um Nobel de literatura, porque isso aqui é maravilhoso. Quem acompanha o canal sabe que eu falava que eu achava que este seria o livro do Philip Roth para mim, e realmente foi. Eu amei. Mal posso esperar para ler o resto da trilogia. A gente combinou no clubinho, aliás, de ler o Pastoral Americana, que faz parte da trilogia. A trilogia é composta por Casei com um Comunista, Pastoral Americana e A Marca Humana. Mas se você já tá, ai meu Deus, que ordem eu leio? Não se preocupe, é uma trilogia cujos livros são independentes, podem ser lidos em ordens distintas, aí na ordem que você preferir. O que une os livros é mais a questão do narrador, o Nathan Zuckerman, que é uma espécie de alter ego do próprio Philip Roth, e algumas temáticas também abordadas. Sensacional, mal posso esperar para pegar o Pastoral Americana para ler, porque, gente, maravilhoso. Se for metade do que é esse livro aqui, já
tá ótimo e capaz de sair até no top 10 de 2024. E assim, encerramos então o ranking das melhores leituras do ano. Me digam aí qual foi a melhor leitura do ano de vocês, se vocês já leram alguns desses livros ou algum. Se vocês esperavam que esta seria a melhor leitura do ano, deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo. Por que eu tô segurando este livro ainda, né? Eu já falei de falar sobre ele. Mas enfim, um grande beijo e até os próximos vídeos.